Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal Jus Conectando. É um prazer falar novamente com vocês. Hoje a gente vai tratar de um tema interessante que eu acredito que desperte o interesse de muita gente. Inclusive foi sugestão de um grande amigo meu, João Paulo, que está lá no Rio Grande do Sul, cursando o seu doutorado, sucesso para ele. E a ideia aqui é trazer para vocês uma explicação sobre algo que pareceu um pouco confuso. Recebi muitas perguntas sobre o assunto quando eu postei as decisões do STF e do STJ no Instagram. O que aconteceu? Nós temos um imbróglio relacionado à questão do concurso público. Por quê? Até que ponto antecedentes criminais podem ser suficientes para afastar alguém de concurso público? Por quê, Juliano? Por uma razão muito simples. A pessoa ela deve ser considerada inocente até o trânsito em julgado. Isso é um preceito constitucional, a gente aprende isso desde o início da faculdade de Direito e, naturalmente, a gente já leva essa compreensão com a gente durante todo o nosso trajeto jurídico. Só que o STF, julgando uma reclamação, isso foi divulgado dia 9/8 de 2022, que eu postei inclusive no Instagram, vai aparecer para vocês a postagem. Ele fez o quê? Ele decidiu que é possível o afastamento de pessoa de concurso público desde que tenha inquérito ou processo sem trânsito em julgado em andamento. Isso gerou um alvoroço muito grande entre as pessoas, por quê? Porque nós temos aquela ideia enraizada de que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado. Ocorre que poucos dias depois, o STJ foi lá e fez o quê? Foi lá e num julgamento determinou que é impossível o afastamento de alguém, é ilegal o afastamento de alguém com base em processo não transitado em julgado. Então nós temos aí duas teses que teoricamente seriam distintas e que faz com que as pessoas que estão aí na luta por um concurso público fiquem muito preocupados, porque gera uma instabilidade, pelo menos em teoria. Na prática, a gente vai ver que não é assim, muito pelo contrário, porque as duas decisões são parceiras, elas são complementares. E eu vou esclarecer para vocês, ou pelo menos tentar esclarecer, de modo que não reste mais dúvidas. Beleza, gente? Então vamos lá, vamos entender como é que funciona tudo. Primeira coisa, é fato, e isso, graças a Deus, é um princípio constitucional de que ninguém pode ser considerado culpado até trânsito em julgado. Ponto 1. Nós temos um segundo ponto que é muito importante a gente tratar, que existem determinadas carreiras públicas que são carreiras de Estado e também são carreiras essenciais à aplicação do direito, ditas essenciais à justiça, que merecem determinadas cautelas. Por quê? A pessoa que ali exerce a sua função, ela pode muito bem gerar um grande desequilíbrio na paz social ou na aplicação da justiça, caso haja um desvirtuamento de conduta. Então não são carreiras comuns. Não estou dizendo que é melhor que outras, não é isso. Eu estou dizendo que elas aplicam a lei. Se são carreiras que aplicam a lei, naturalmente elas têm que ter um tratamento muito mais cauteloso, muito mais rigoroso quanto ao descumprimento das leis. Por exemplo, eu hoje exerço a função de delegado de polícia civil. Seria no mínimo estranho se eu tivesse um comportamento social questionável, um comportamento de descumpridor das leis, um comportamento de uma pessoa que, apesar de ter que dar exemplo, começa a violar as leis que aí estão em vigor e começa a abusar das suas funções. Justamente pensando neste tipo de situação, o STF, quando julgou a reclamação, ele fez o quê? O STF ponderou
que é possível sim a exclusão de candidato com antecedentes criminais, desde que este candidato vá prestar concurso para carreiras essenciais à justiça ou carreiras de segurança. Então veja, gente, é uma situação que é peculiar, é bem específica. Ali nós temos pessoas, nós temos indivíduos que vão aplicar a lei. E se ele responde, ainda que seja inocente, é melhor, com base em um poder de cautela e um poder aí de garantir a paz social, que esse indivíduo aguarde o término dos seus processos ou o término das investigações para que possa concorrer para determinados casos, para determinados cargos. Que cargos são esses? Estes cargos são polícia, justiça, magistratura necessariamente, promotoria de justiça, Ministério Público, defensoria pública. São funções ali que nós vamos aplicar a lei, que eles vão aplicar a lei cotidianamente. Aí chega no final, ele concorre inocente, porque ele é presumido inocente. Ele concorre livremente ao cargo. Só que chega lá na frente, ele é condenado por tráfico de drogas, por corrupção. E aí? Como que vai ficar a situação? Então veja, não tem sentido. Determinados cargos as pessoas devem ter uma reputação aceitável. Ela deve ter, além da reputação, lisura quanto à aplicação da lei. E é essa questão que eu falo e falava para todos os meus alunos para tomar muito cuidado com sua postura, sua conduta social. A partir do momento em que você escolhe concurso público como uma filosofia de vida, necessariamente você tem que abrir mão de determinadas coisas justamente para não correr riscos desnecessários. Agora é lógico, esse afastamento por conta de processo ou inquérito em andamento deve estar previsto no edital. Tem que ter previsão editalícia. Mas é perfeitamente possível para essas carreiras. Então, quanto à posição do STF, apenas para que fique claro para todos, a ministra Carmen Lúcia, ela citou um trecho que é bem interessante para que a gente tenha uma noção, e eu peço vênia para poder citar, peço licença para poder citar aqui e ler o trecho, que vai aparecer para vocês aí na tela. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais da justiça e da segurança pública. Então ela vem dizendo que, lógico, né, naturalmente tem que ter previsão legal, porque se não tiver não vale, e em seguida tem que ter a previsão editalícia. Então a posição do STF é uma posição, como eu já disse, de excepcionalidade. Na regra, se aplica a decisão do STJ. Ocorre que, pessoal, agora, no dia 5/8/2022, o STJ, julgando um recurso em mandado de segurança de número 51675, decidiu que é inconstitucional o afastamento de candidato em concurso público com base em inquérito em andamento ou processo sem trânsito em julgado. Qualquer pessoa desavisada que não lesse os julgados e que não tivesse a cautela de analisar cada situação como ela deve ser analisada, com bom senso, com prudência, acharia que as decisões são conflitantes, enquanto elas não são. O STJ brilhou. Por quê? Porque ele foi lá e falou, olha, sem embargo ao que o STF disse, ou seja, né, mesmo diante do que o STF falou que é possível o afastamento de candidato com base em inquérito em andamento ou processo sem trânsito em julgado,
em determinados concursos públicos, a gente não pode esquecer que a regra é perfeitamente possível que se preste concurso até o trânsito em julgado. Inclusive, eles mencionam isso no seu julgamento. Então, é muito importante a gente ter em mente esse tipo de postura. Que os tribunais estão agindo de forma conjunta. O STJ veio e complementou. Olha, a regra geral é aguardar trânsito em julgado. Por quê? Porque vigora o princípio da presunção de inocência. Ah, Juliano, mas se estiver previsto no edital? Pouco importa. Pouco importa. Por quê? Porque ninguém pode ser considerado culpado sem trânsito em julgado. E esse edital tem uma vedação que vai contra o nosso sistema legislativo. Então, é ilícita essa barreira colocada contra aqueles que querem prestar concurso. Só que aí o STJ vai, preservando a presunção de inocência, ele vai e fala, olha, mas a gente tem perfeita ciência de que determinados cargos têm que ter um tratamento diferente. A gente não está passando por cima do que o STF falou lá no julgamento do recurso extraordinário 560-900, agora há pouco. A gente entende que é possível que se barre em virtude de inquéritos em andamento e processos para determinados cargos, desde que haja previsão editalícia, porque são situações extraordinárias. Mas não pode ser a regra. Então vamos fazer um aparato aqui para que todos nós entendamos os dois julgamentos. O STF estipulou a exceção. Magistratura, Ministério Público, polícias. Por quê? São áreas sensíveis. São áreas que vão aplicar o direito e naturalmente não podem ter uma conduta suja relacionada ao direito. Ainda que em perspectiva, possivelmente. Agora, no geral, soa inconstitucional, soa ilegal qualquer vedação, ainda que editalícia, que barre uma pessoa a concorrer em concurso público com base em inquéritos em andamento e processos sem julgamento. Porque ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado. Isso é uma garantia nossa. Muitas vezes a gente esquece que pode acontecer da gente ser acusado de alguma coisa. E se a gente for acusado, imagina que se for inocente. Se chega ao final do processo, se prova a inocência, todo o estrago que foi feito. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de postura. Pessoal, eu peço licença para citar um trechinho, da decisão do STF, só para se ter uma noção, e para complementar com a citação do ministro Gurgel de Faria, do STJ, só para deixar claro. Sem previsão constitucional adequada instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso que restringe a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. E brilhantemente o ministro Gurgel de Faria conclui: ainda que absolutamente reprovável a conduta imputada ao recorrente, inexiste o cenário de exceção reservado pelo precedente do Supremo, que a gente analisou e está analisando. Há situações completamente desfavoráveis ao candidato. Entender de modo contrário implica o risco de a exceção se tornar regra, desvirtuando a razão do precedente e provocando insegurança jurídica. Então vejam, as decisões são complementares. Lei e edital. Se não constar nos dois, não pode haver proibição. Deixando claro que essa proibição tem que ter alguma relação com os cargos que são ocupados. Pessoal, eu de antemão espero ter esclarecido bem o assunto, espero ter deixado o assunto palatável para vocês. Agradeço demais pela sugestão do tema. Peço a vocês que curtam, compartilhem, comentem, mandem sugestões de tema.
Sigam o perfil lá no Instagram. Por quê? Porque agora eu vou começar a postar julgado e comentar o julgado ou no TikTok ou no Instagram. Comentários rápidos. Para quê? Para ajudar na compreensão. Já que ficou claro para mim que às vezes a postagem pura e simples pode deixar dúvidas. Tá bom? Então lá a gente vai começar a ter vídeos diários. Eu agradeço a todos de coração pela audiência, por acreditar no meu trabalho e até a próxima. Um abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado.